Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para o nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos extrair do livro Atos dos Apóstolos, o capítulo 24. É a leitura do Reavivados de hoje. Paulo apresenta a sua defesa diante do governador Félix. Nessa defesa de Paulo, eu quero destacar duas coisas muito importantes para a nossa reflexão. A primeira, quando ele se defende de ser membro de uma seita perigosa, de ser uma peste, de ser o principal como que é a palavra? Perturbador da paz entre o povo de Israel, e que vivia profanando o templo. Paulo se defende desta acusação de ser membro de uma seita, de ser perturbador do povo, de estar profanando o templo do Senhor, com as palavras que estão nos versos 14 e até o 16. Ele diz: confesso que, segundo o caminho, a que chamam seita, eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também eles têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso eu me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Veja, quando acusado de ser membro de uma seita, Paulo disse: se chamam seita aquilo que eu sigo, eu continuo servindo ao mesmo Deus. Eu busco fazer a vontade do Senhor, crendo exatamente de acordo com aquilo que está na Bíblia. Eu procuro manter uma vida coerente diante de Deus e dos homens. Creio na ressurreição. Enfim, se me chamam de membro de uma seita por isso, eu aceito ser membro de uma seita. Esta é uma posição muito importante, porque muitas vezes as pessoas são chamadas, especificamente a Igreja Adventista é chamada de uma seita. Somos acusados assim. Aceitamos essa acusação, nos defendendo da posição de Paulo. Se nos chamam de seita por mera acusação, então nós somos membros de uma seita como Paulo também o era. Uma seita que cria na palavra de Deus, que cria na ressurreição, que tinha uma consciência tranquila, que servia o mesmo Deus e que acreditava que um dia Jesus virá para ressuscitar todas as pessoas. O segundo ponto tem a ver com o governador. Quando chamado para falar diante dele, Paulo apresenta para o governador a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. E diante destas três mensagens muito fortes, o governador a Bíblia diz que ele teve medo e disse para Paulo: Paulo, numa outra ocasião posterior eu te chamo para você continuar falando para mim. Ele teve medo de enfrentar a verdade. Ele não queria ouvir as verdades que Paulo tinha para apresentá-lo. E ele então preferiu não ouvir a verdade que o pregador tinha. Queridos, há uma coisa muito importante aqui, duas coisas importantes. Primeiro, quanto ao pregador. Se você é pregador da palavra, não oculte a verdade, mesmo que as pessoas que você está dirigindo a mensagem são pessoas que talvez não aceitem. Não importa. A palavra precisa ser pregada. A verdade precisa ser dita. Segundo, se você é ouvinte, não escolha sermões, não escolha pregadores. Saiba que a mensagem de Deus, ela muitas vezes vai contrariar nossos gostos, nossas preferências e aquilo que nós vivemos. Mas se nós nos acovardarmos, a verdade não vai prevalecer em nossa vida, a palavra de Deus não vai surtir efeito. Por isso, seja humilde
para aceitar a verdade que muitas vezes incomoda, que muitas vezes dói, mas é necessário, pois Deus precisa que a verdade, que nós sejamos confrontados com a verdade para sermos transformados por ela. Que Deus nos abençoe.